Irmãos, eu estava fazendo meu devocional e de tudo que eu li durante essa semana, tem uma história que ela me chamou a atenção. Então, a ministração da noite de hoje, o tema é o Deus desconhecido, né? E eu queria ler com os irmãos no livro de Atos, capítulo 17. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma leitura cheia da presença de Deus. Atos 17, nós vamos ler do 16 em diante, do versículo 16 em diante, de Atos 17. E está se referindo sobre Paulo, esse texto que nós vamos ler, ele se refere sobre Paulo na sua segunda viagem missionária, e quando ele é expulso da Bereia, né? Se você ler, você pode ler na sua casa, o 17, do 1 em diante, você vai ver essa passagem de Paulo pela Bereia, quando ele é expulso de Tessalônica por tanto embate, por tanto conflito, e lá na Bereia, os tessalônicos vão descobrir que Paulo está ali ministrando, e os bereanos estavam, além de atentos à palavra de Deus, eles consultavam as escrituras para saber que o que Paulo estava falando era realmente verdade. Então, a quantidade de pessoas que estavam sendo convertidas nessa cidade, que estavam vindo para Cristo, era algo poderoso de Deus. Então, esse assunto vai chegar aos tessalônicos, e aí eles vão lá para expulsar Paulo e seus amigos, e Paulo ele é obrigado a se retirar, e ele vai para Atenas, amém? E nós vamos ler agora do 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, por eles quem? Por Silas e Timóteo, amém, irmãos? Silas e Timóteo estavam ainda na Bereia. Então a comunicação não era igual hoje, você manda um WhatsApp e resolve, né? Então Paulo estava dizendo assim, no sentido do que? Venham para Atenas, porque a situação está conflitosa para ser ministrada na Bereia. Era basicamente isso. Então, enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública, e todos que ali estavam. Então, Atenas, que era uma cidade grega, ela tinha essa liberdade da palavra de Deus ser anunciada, por isso que ele ia na praça tranquilamente, conseguia ali expor as escrituras. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e os estoicos, né? Estoico. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atena, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhe falo.
Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seus propósitos eram que as nações buscassem a Deus, tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Olha o 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isto verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedras, projetado por artesão. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é este homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damaris e alguns outros. Acho que é Damaris, né, o certo, a pronúncia certa. Amados, pensem comigo, por mais que Paulo já tinha ali feito a sua primeira viagem missionária, e teve contato com outras províncias, outras regiões, e teve ali seus desafios, algo em particular vai acontecer na vida particular e no ministério do apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Atenas. E lembrando, né, que quando Paulo vai para Atenas, ela se trata da segunda cidade mais culta do mundo. Então ele se depara com um choque cultural, mas principalmente com o nível de idolatria que tinha sobre a cidade de Atenas, coisa que ele não tinha visto em nenhuma de outras cidades que ele outrora havia passado. Paulo chega à cidade iluminada de conhecimento, que encheram suas bibliotecas com grandes eruditas, como por exemplo, eu anotei aqui algumas referências: Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, só para você entender do que se tratava Atenas e que campo que o apóstolo Paulo estava entrando. Lembrando que esse é o Paulo que era Saulo, que era o perseguidor, mas que era letrado, era conhecedor das escrituras. Ele teve como mentor o Gamaliel, grande homem, conhecedor das leis do Senhor, dos ensinamentos da palavra de Deus. E Paulo agora, ele tem que se deparar com pessoas de alto nível de conhecimento, e que ao mesmo tempo, apesar desse alto nível de conhecimento, ele vai se deparar com uma cidade totalmente tomada pela idolatria, uma terra de filósofos que influenciaram a sociedade, ou melhor dizendo, que influenciam a sociedade até os dias de hoje,
para você entender a dimensão do conhecimento que estava em expansão na cidade de Atenas, quando o apóstolo Paulo entrou sobre ela. Uma terra tão fértil para o conhecimento, mas vivendo em um obscurantismo profundo, meus irmãos. Que adianta ter tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo ele não ter sentido, ele não ter razão, ele não ter uma solidificação, esse conhecimento. Então, apesar de toda essa iluminação no quesito conhecimento, era uma cidade obscura quando se tratava de fé, quando se tratava de Deus, uma cidade idólatra. Eles tinham medo, por isso que eles criavam deuses para todas as coisas. Então eles criavam deuses relacionados ao vento, relacionado ao sol, relacionado ao tempo, às chuvas, aos raios, aos rios, porque eles tinham medo e eles pensavam consigo: se a gente não criar o Deus, não tiver alguém ali para adorar esse Deus, nós seremos castigados. Então, eu anotei aqui uma referência do Suetônio, que ele relata que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Era uma civilização politeísta. Então, no meio de todo esse cenário, olha, é um cenário de perseguição, de rejeição do evangelho, Paulo ele vai chegar em Atenas à flor da pele, meus irmãos. Eu gosto muito de tentar ter essa empatia, de me colocar na figura da pessoa. Então você imagina ele chegando agora e vendo tamanho caos relacionado à fé, relacionado a Deus. Ele encontrou ali. E ele vai procurar o que fazer, irmão? O que todo crente deve fazer: anunciar as palavras de boas novas. E quando ele vai anunciar as palavras de boas novas, vai aparecer ali alguns homens do conselho de Atenas, entre eles os epicureus. Epicureus dizem que a vida é só o aqui e o agora. Parece semelhante, né, irmãos, ao que a gente vive. Tem gente que fala assim, né? Não, eu tenho que viver só agora, eu tenho que curtir agora, Deus me livre o que vai acontecer amanhã. E a pessoa vive de maneira desregrada, sem freio, não tem futuro, não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. É agora, eu tenho que fazer agora, eu tenho que curtir agora, eu tenho que aproveitar agora. Então você imagina, irmãos, uma cidade que estava vivendo ali a promiscuidade. E olha, eu queria abrir um parênteses aqui muito forte de Deus, irmãos. Às vezes, quando se ouve um pregador falando, né, sobre pecado, sobre promiscuidade, a intenção que vem é: poxa, esse camarada aí, ele está se achando santão, né, para falar. Mas não, irmão, porque a palavra, ela fala primeiro com a gente. Não é isso? Quando o pregador está pregando, a palavra bate primeiro nele. Então eu não estou me excluindo dessa realidade. Todos os dias há uma necessidade de se arrepender. Todo dia há uma necessidade de se apartar do mal, né? A Bíblia fala para nós estarmos rejeitando o mal, para nos afastarmos do mal, para nós fugirmos do mal. E isso não é uma vez, mas é uma luta diária das nossas vidas. Então os epicureus ali cercando a vida de Paulo e observando ali os ensinamentos. E quando Paulo vai falar de Jesus, há um grande escândalo, há um grande murmurinho no ar. E junto com os epicureus estavam ali os estoicos. E o pensamento dos estoicos é: a vida está marcada por um destino cego. Então você não pode mudar a sua vida, está predestinado já e não pode ter esperança. Então olha, meu amigo, você é isso mesmo, você é esse zero à esquerda, você vai morrer assim. E isso é uma realidade. Existem crenças pagãs, inclusive no Brasil, que elas difundem isso. Não, você nasceu assim, então sua vida se resume a isso, você tem que aceitar essa sua condição. E o evangelho ele vai contrapor todas essas narrativas condenatórias, impositivas, e ele vai abrir um caminho de esperança, dizendo: olha, não é um ponto final nisso não, existe uma vírgula aí. Às vezes você tem um pensamento dizendo: poxa, eu nunca vou conseguir isso, ou eu nunca vou conseguir desenvolver determinada habilidade. Amado, em Cristo você é surpreendido todos os dias. Deus abre caminho onde não tem caminho, Deus
cria situações do nada, enquanto o diabo às vezes faz declarações do seu fim, Deus muda o curso da história, Deus surpreende a medicina, Deus surpreende a física, Deus surpreende absolutamente todos e tudo, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele faz o que ninguém pode fazer, Ele cria o que ninguém pode criar, louvado seja Deus. Então, quando Jesus é mencionado por Paulo, ali em Atenas, aquela praça rodeada de pessoas, e ali está os pensadores, os epicureus, está os estoicos, e esses camaradas vão se revoltar com Paulo, vão falar: esse cara ele tem que ir lá no meio da nossa reunião, ele tem que estar no meio da gente, para entender melhor que pensamento é esse que ele está trazendo aqui para a nossa cidade. Então ele vai ser encaminhado, vamos colocar um termo, né? Ele vai ser convidado a ir junto com esses homens, esses pensadores, para o conselho da cidade, que eram as pessoas mais relevantes, mais cultas, que iam poder apreciar ali o discurso de Paulo e poder ali dizer se era verdade ou não, dizer do que se tratava aquilo tudo. Bom, então Paulo é levado para o conselho da cidade. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 17, versículo 19. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Então, tudo que vem de novo, irmão, ele causa um choque. O novo ele causa. Você imagina o evangelho chegando numa civilização isolada, irmão, num grupo de pessoas que estão isoladas do mundo, desconectadas, não tem nada. Você imagina um cristão entrando ao vivo na TV estatal da Coreia do Norte? Você imagina um cristão ao vivo na TV estatal ia ser uma loucura aquilo. Eu pago para ver uma situação dessa, falando de Jesus, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, para pessoas que vão levar flores para os seus governantes. Você imagina falar de um Jesus que morreu e que ressuscitou dentre os mortos, para pessoas que não têm conhecimento básico a respeito de quem é Jesus, e que Ele é de fato um Salvador, meus irmãos. Paulo estava praticamente nesse cenário. Eram mais de 30 mil deuses, 30 mil altares. Você imagina, tinha mais altares na cidade do que homens. E Paulo poder falar: olha, eu quero apresentar a vocês um Jesus que Ele morreu e ressuscitou por causa de vocês. E as pessoas falam: mas que negócio é esse? E agora ele vai para o conselho da cidade e vai poder ali falar com todos os conselheiros, todos os intelectuais da cidade a respeito desse Jesus Salvador, salvífico. Bom, ali nesse discurso dele, ele vai trazer a revelação do Deus desconhecido. Então o primeiro ponto é que Paulo vai usar um altar para anunciar o Deus desconhecido. Lá em Atos 17, do 23 ao 24 diz: pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte escrita: ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele que lhes falo. Então Paulo, ele não trouxe algo que estava de fora daquele contexto. Paulo começou a usar o que eles tinham ali, o contexto que eles tinham ali. E ele vai falar sobre um altar e falava: está vendo aquela estátua, aquele Deus que vocês criaram, que se trata de um Deus conhecido? É esse Deus que eu vim pregar. É esse Deus que foi o Deus criador do céu. Ele vai falar: Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Ele vai começar agora a confrontar, a falar: o Deus que eu vim apresentar, Ele é maior do que essa estátua que vocês fizeram, essa estátua que os artesãos criaram.
Ele é muito maior porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Você imagina alguém que nunca ouviu isso, ouvir isso pela primeira vez? Alguém que acreditava sempre que tinha que ter um altar, que tinha que ter uma divindade fisicamente ali, esculpida, para que ele pudesse fazer as suas ofertas, para que ele pudesse fazer as suas orações, as suas intercessões. E agora vem um cara louco, cheio de Deus, como o apóstolo Paulo falando: ei, vocês não precisam disso. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão majestoso, Ele é tão grandioso, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é maior do que tudo isso. No 26 vai dizer: de um só homem Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo. Então Ele apresenta um Deus soberano que se coloca acima das 30.000 divindades que a cidade de Atenas ela tinha. Ele vai apresentar um Deus que é acima de todas as narrativas que já tinham sido ali discutidas e desbravadas sobre as demais divindades ali adoradas. E aí eu te pergunto: será que esse é um contexto trazendo para os nossos dias de desafio diário que nós temos? Anunciando e proclamando as boas novas e podendo remar contra uma maré de ideias, de pensamentos. Hoje, desde 1859, Charles Darwin publicou seu livro As Origens das Espécies. Muitos acreditam que aqueles que creem no criacionismo são desprovidos de inteligência, estão alienados intelectualmente. Mas a grande verdade, a grande façanha, irmão, a grande revelação é quando você olha para Gênesis capítulo 1, versículo 1, e você vê como Deus Criador que vai criando todas as coisas em uma sincronia de perfeição. E quando você pega esse texto e você faz a leitura desse texto, e você sai na sua casa, sai na sacada da sua casa, vai para um parque e você começa a apreciar aquilo. Você fala: não tem como isso ter sido criado pelo nada, porque o nada não cria nada. Tem que ser alguém para conseguir fazer essas coisas tão grandiosas, para nós estarmos num mundo perfeito para a nossa habitação biológica. Quando Paulo quando ele explana sobre Jesus, quando ele explana sobre o Criador, aleluia, essa palavra ela chega até os nossos dias como uma ideia de confrontarmos pensamentos que tentam diminuir quem é Deus na sua essência. A primeira verdade do cristianismo é Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou as coisas. Não tem como uma explosão causar uma construção. A explosão ela explode, irmão. As coisas têm os seus propósitos. Se eu jogo uma pedra contra o vidro, o que vai acontecer? Eu vou criar outro vidro? Eu vou destruir o vidro? Se eu bater o meu carro, o que vai acontecer? Vai nascer um outro carro? Vai estourar o carro, vai quebrar o carro. Então a desordem ela não traz ordem, mas o Criador, quando Ele vê a terra sem forma e vazia, e Ele fala: haja, e ouve a palavra verbalizada com poder, com autoridade sobre todas as coisas, porque Ele é Deus. Ela faz as coisas tomarem o seu rumo e começa a ser constituídos os seus devidos propósitos. E você pega toda a matéria de natureza e você vai ver que tudo tem um propósito. Você vai ver que o sol tem um propósito. Você vai ver que a lua tem um propósito. Você vai ver que a sincronia da terra no nosso sistema solar, ele tem um propósito. Ele não é do nada. Ele é perfeito. É uma sincronia perfeita. É como uma música sendo tocada, sendo regida. E tudo funcionando. Todo o ciclo da vida funcionando. Todos os animais, dos menores ao maiores, tendo a sua importância no ciclo da vida.
E Paulo, quando ele vai agora dizer, em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, ele vai pegar a referência dos poetas, isso é lindo, somos descendência dele. Paulo vai dizer, eu estou trazendo aqui, ó, vocês têm um altar aqui de um Deus desconhecido, esse Deus desconhecido é eu que estou vindo apresentar a eles, e agora olha, sabe o que o poeta de vocês tanto fala? Então, somos descendência dele, dele quem? De Deus, de Jesus Cristo, somos imagem e semelhança do Criador, não somos obra do acaso, aleluia, não somos um engano da natureza, não somos um erro cometido, não, nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou, Ele nos formou, quando éramos um ser informe dentro do ventre de nossa mãe, Ele já havia nos idealizado para existirmos. Louvado seja Deus. É muito mínimo, irmão, eu não acreditar nisso. Eu acho que é mais loucura eu falar que Deus não existe. É muita loucura, o cara tem que ser muito homem para falar Deus não existe. Você pensa, você está aqui respirando nesse universo, irmão, nesse mundo. E tem gente ainda se matando por pouca coisa, se matando por mesquinharia. Paulo não foi na cidade falar assim, Atenas, vocês serão agora prósperos, é carro do ano, é casa de luxo para todo mundo. Ele vai falar de um tesouro que vai além das questões físicas e humanas. Ele vai dar um presente para a cidade de Atenas, e esse presente, ele vai gerar frutos acima de frutos, e chega até os dias de hoje, e vai impactar na cultura grega, e vai impactar no pensamento filosófico dos filósofos de Atenas, o pensamento que vai ser desbravado por Paulo, o ensinamento bíblico que Paulo vai ministrar para aqueles homens, reverbera até os dias de hoje, meu irmão. Você entende isso? Vai impactar nos grandes homens, vai impactar em Péricles, em Sócrates, em Platão, em Aristóteles. Esses homens serão impactados, a civilização será impactada, porque o evangelho em si, ele gera vida, irmão. O evangelho, ele traz sentido, ele traz o porquê, ele traz razões. O evangelho, ele é um desbravar daquilo que antes estava fechado sobre uma cortina. E vocês perguntavam, mas por que isso, por que isso? E o evangelho abre essa cortina e fala, está aqui as explicações. Está aqui porque que você existe, está aqui porque você respira, está aqui porque você está na IDB Jaraguá nesse domingo à noite, ouvindo essa palavra. Segundo, aleluia, segunda parte importante sobre a revelação do Deus desconhecido, é o que Paulo anuncia para os atenienses, é o meigo Rabi da Galileia, o filho da Maria, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o grande eu sou. Irmão, você vê que não tem malabarismo, não tem estratégia, não tem, é a palavra curta, é o Deus de amor, é o Jesus de Nazaré, é o filho de Maria, é aquele que curou o coxo, é aquele que fez o cego voltar a enxergar, é aquele que curou a hemorragia da mulher que havia 12 anos enferma, é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos e que está com a tumba vazia. É esse Jesus Cristo que Paulo, com amor no coração, com ousadia na palavra, vai até uma cidade idólatra anunciar a verdade que tanto eles estavam precisando ouvir. Terceiro, sem arrependimento não tem salvação. Em Atos capítulo 17, versículo 30 diz: no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Agora me explica uma coisa: como pode existir evangelho sem arrependimento? Como pode existir? E eu respondo para vocês: não existe. Se não tem arrependimento, o evangelho ele não existe. O que é arrependimento? Mudança de pensamento, tristeza pelo pecado. Eu peco, eu não vou ficar dando risada.
Eu não vou falar, Deus me perdoa, eu vou me entristecer, porque eu não quero praticar isso. Eu não quero estar com isso. Isso causa tristeza. E a tristeza em si ela é boa, porque ela vai trazer uma consciência para você se afastar disso, para você orar, para não ter mais isso sobre a sua vida. Terceiro, abandono do pecado. Não, isso não é normal. Isso não é comum. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu não vou aceitar conviver com isso como se fosse normal. Não é normal o pecado. O pecado ele nos consome. O pecado ele tira a nossa essência. O pecado tira a luz que nós temos. O pecado ele desvirtua a nossa identidade em Cristo. O pecado ele congela a nossa vida espiritual. O pecado ele bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Quanto a Bíblia fala que um abismo ele chama outro abismo. A única chance de eu sair do abismo é tratar com a verdade. E a verdade ela é confrontadora. A verdade ela vai me despir e vai mostrar os meus erros, vai mostrar os meus pecados, vai mostrar as minhas falhas. E é com essa verdade que eu tenho que lidar, por mais difícil que ela seja, por mais complexa que ela seja, por mais intensa que ela seja. É com base nessa verdade que eu vou conseguir caminhar sobre um novo e vivo caminho na presença de Cristo. Então não existe outro caminho, não existe outra solução a não ser o arrependimento do homem. Quarto, o seu nome é escrito no livro da vida para a salvação. Atos 17:31, Paulo vai dizer: pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é este homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos agora salvação. Hoje Jesus se coloca na nossa vida como o justo, como nosso advogado. Mas no dia do julgamento ele vai ser o justo juiz. Hoje Jesus ele é o nosso advogado. O diabo está lá falando: você, esse aqui errou muito. Jesus vai falar: você fecha sua boca, porque o meu sangue foi vertido por ele. Mas no grande dia do juízo, ele não será mais o advogado. Ele vai ser, a Bíblia diz que ele vai ser o justo juiz. E aí, João vai dizer, nas revelações da ilha de Patmos, que alguns vão chegar e vão falar: Senhor, mas eu expulsei demônios. E eu não te conheço. Para você ver como Deus, ele quer ter um relacionamento de perto. Ele quer ter comunhão com a gente. E não é só no culto, é uma comunhão diária. É tão forte esse sentido de Deus querer ter essa comunhão, que quando João tem essa revelação, as pessoas se achegam e falam: Senhor, mas eu preguei em seu nome, eu expulsei demônio em seu nome. E Jesus Cristo vai olhar e vai falar: eu não te conheço. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você fez isso em nome de qualquer outra coisa, menos em meu nome. Aleluia, aleluia. Quando Paulo terminou o seu sermão, aconteceu 3 reações. Você imagina, irmão, a galera ficou alvoroçada ali, a galera ficou pensando: poxa, quantas palavras poderosas saíram da boca dele, quantas coisas diferentes. Mas teve 3 reações. A primeira delas: quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Então alguns vão rir dessa verdade bíblica. O segundo é: outros porém disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Tem uns que vão falar: um dia eu vou fazer parte, um dia eu aceito seu convite. E outros vão dizer: mas alguns se juntaram a ele. Mas alguns, presta atenção nisso, mas alguns se juntaram a ele e creram. Esse juntar, irmão, conjecturando aqui esse texto,
esse juntar. Você imagina a frustração de homem pregando e ter gente debochando dele. Você imagina isso na igreja para um pregador? Imagina, Miriam, você está pregando e tem alguém falando: ih, o que ela está falando não tem nada a ver. Irmão, para tirar o foco, né, Laura? Para tirar o foco, para tentar tirar assim, o peso da mensagem que você está falando. Então você imagina a carga espiritual que Paulo tinha naquele momento, que ele estava ali compartilhando dessas palavras. Mas esse terceiro grupo, alguns se juntaram a ele e creram. É aquela coisa, sabe, quando um começa a subir no altar, o outro só fala: ó, eu estou com você, eu acredito no que você falou, você me convenceu, faz sentido, fez sentido para mim. E essas pessoas começaram a se achegar. Mas o mais maravilhoso é que aquelas palavras, elas continuaram ecoando na vida daqueles homens. Elas atravessaram tempos e gerações. E hoje, em 2023, quase 2000 anos depois dessa palavra em específico, que eu acho que foi no ano 60 depois de Cristo, nós estamos aqui falando dela, compartilhando dela. E o mais poderoso, ela faz sentido para a nossa vida, ela faz sentido para o nosso contexto de vida. Essa é a palavra de Deus. Escute isso que eu vou dizer. No mês de julho de 2012, Nick recebeu autorização para realizar a travessia das cataratas do Niágara em um cabo de aço, tornando-se o primeiro homem em mais de um século a fazê-lo. A façanha foi transmitida ao vivo para milhões de telespectadores em todo o mundo, e Wallider precisou enfrentar vento forte, névoa e a correnteza do rio do Niágara durante os 1.800 metros de caminhada. Você imagina esse homem num cabo de aço, não tinha segurança, irmão. Se ele caísse, caiu. E aquela correnteza de água descendo e riscando as rochas, e aquele homem atravessando ali. Durante a travessia, Nick manteve uma postura tranquila e focada, orando e recitando versículos bíblicos para se manter concentrado e confiante. Após 25 minutos de caminhada, ele finalmente chegou ao outro lado das cataratas do Niágara, onde foi recebido com aplausos e celebração. A façanha de Nick foi considerada um feito histórico e um marco na história do entretenimento de risco, inspirando muitos outros artistas e acrobatas a superarem seus limites em busca de novos desafios. Pastor, por que você leu isso? Porque isso é evangelho, irmão. De um lado você vai ter a vida eterna, e de um outro lado você vai ter um lago de fogo ardente. E isso é justiça. Nós temos que escolher o que queremos para a nossa vida. E hoje nós temos uma escolha, irmãos. Continuarmos caminhando como esse homem fez, sobre as cordas de aço, e por mais que descia aquela correnteza, por mais que lá embaixo tinha aquelas rochas, mas ele estava seguro, não pela sua capacidade. A história vai dizer que ele orava e ele recitava versículos bíblicos. Se mantenha firme no Senhor, se mantenha confiante em Cristo. Não deixe o seu pé vacilar, não pare, não vacile por um segundo sequer. E você chegará do outro lado. E vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Você olhará para tudo que você passou nessa vida, e você vai falar: uau, como valeu a pena aquele choro. Como valeu a pena eu conseguir permanecer em meio àquela dificuldade tão intensa que eu sofri. Vale a pena. Porque lá do outro lado você será coroado, você será galardoado. Lá do outro lado, quando chegarmos lá, quando as trombetas soarem, a igreja subir,
nós vamos cear com o Mestre Jesus. E quem vai nos servir é Ele. Ele vai nos servir. Você acha? Eu queria chegar lá e servir Ele. Aí eu li na Bíblia que não, vou sentar, calma, porque o Pai vai me servir. Se coloque em pé por um minuto. Feche os seus olhos, fale com Deus. Mais do que vocês ouvirem minha oração, interagirem com a minha oração, orem vocês. O que vocês estão sentindo em seus corações nessa noite? O que tem passado na mente de vocês? Como que tem sido a fé de vocês? Como tem sido a vida cristã de vocês? O que vocês estão precisando? No que vocês estão necessitando? O que vocês têm carência? Fale com Ele, porque Ele está aqui agora para te ouvir. O Pai está aqui. Santo Espírito de Deus, nos perdoa, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Vem nos redimindo, Senhor. Vem mudando o nosso pensamento, Pai, a nossa fala, Senhor, o nosso jeito de ser. Oh Deus, nos ajuda para melhorarmos, para sermos melhores, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ai de mim sem Tua presença, Senhor. Ai de mim sem Tua presença. O que seria de mim sem Ti, Senhor? Oh, se eu abandonar, Senhor, a minha fé, o que será de mim? Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Jesus. Jesus, eu preciso de Ti, Senhor, na minha vida. Oh, meu Deus, meu Pai, meu papaizinho, eu preciso de Ti, Jesus. Sou Igreja de Deus.